Vamos lá então, gente. Nós já oramos e estamos aqui juntos, né? Vocês têm o privilégio de estarem aqui para poder fazer perguntas a qualquer momento. E muitos também, esse conteúdo aqui a gente grava e depois vai estar lá no YouTube, então talvez estejam pessoas aí assistindo na gravação e que também Deus possa nos usar nesse momento onde vamos abrir a palavra de Deus. Então pegue aí sua Bíblia já. Nós vamos estudar uma das partes mais difíceis de todo o Apocalipse, ok? Se não a parte mais difícil aí do Apocalipse, mas que são as trombetas, as 7 trombetas. E pegue a sua Bíblia no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Nós já temos aí outros 6 encontros que nós tivemos, onde nós estudamos aí várias coisas, os 7 primeiros capítulos e o último deles, que foi aí algumas semanas atrás, né? Nós ficamos aí em 3 semanas sem ter a nossa lição e agora estamos retomando. Nós estudamos sobre os 144 mil, lá de Apocalipse capítulo 7. Quem são, enfim, como descobrir aqui qual o significado desse grupo de pessoas nós temos na última lição. Entendemos aí que são o povo escolhido de Deus, um símbolo, não são literais, mas são simbólicos, o povo escolhido de Deus nos últimos dias aqui nessa terra, né? E agora vamos ao capítulo 8, onde nós encontramos aqui as trombetas. Eu quero ler com você no verso 1, nós temos ali a abertura do 7º selo, nós já lemos quando estudamos sobre os 7 selos, né? E no verso 2, então, começam as trombetas. E eu quero ler, então, primeiro essa introdução que o livro do Apocalipse faz sobre as trombetas, para nós entendermos o significado disso, e aí depois nós vamos propriamente aí para as trombetas. Vamos lá, capítulo 8, verso 2. Lá diz assim: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E agora você faz uma pausa, e você vai ver que se você for lá para o verso 6 agora, ele é exatamente a continuação. Diz assim: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então veja, do verso 2 ao verso 6, esses versos são complementares. Então, se depois do 2 já viesse o 6, a gente já teria ali exatamente a mesma sequência. E esses versos aqui, do 3 ao 5, nós temos aqui uma espécie de uma explicação, um interlúdio, como nós encontramos ali o capítulo 7. Lembra que quando nós estudamos ali os 7 selos, entre o 6º e o 7º selo, nós tínhamos ali uma explicaçãozinha, um interlúdio. Então aqui nós temos também uma explicação sobre o que são as trombetas, ou ao que elas se referem. Mas eu quero, antes de nós estudarmos essa explicação, essa introdução aqui às trombetas, eu quero estudar com você e aprender aqui com você um pouquinho sobre o que significam as trombetas. Qual o significado desse tocar as trombetas? Para nós entendermos o que significa esse tocar as trombetas, para a gente é algo diferente, né? É algo aí talvez alinhado com uma orquestra ou com algo militar, enfim. Mas dentro do contexto bíblico é diferente. Para nós entendermos que lá no 1º século era algo claro na mente dos leitores e precisa ser na nossa também. Então vamos para Números. Abra lá a sua Bíblia, no livro de Números. Lá no iniciozinho da sua Bíblia, Números capítulo 10. Eu quero ler com você lá, Números capítulo 10, os versos 8 em diante, para nós entendermos o que eram as trombetas dentro do contexto de Israel, do povo de Deus, enfim, o que significava tocar as trombetas. Capítulo 10 de Números, verso 8 até o verso 10. Lá diz assim: Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses,
também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Nós encontramos então aqui o significado de tocar as trombetas. Nós vimos que isso era uma ordem de Deus, para que os sacerdotes, então veja, as trombetas eram instrumentos sagrados, eram tocadas pelos sacerdotes, e elas tinham intenção, era intencionalidade, tinha intencionalidade ao ser tocada. Por exemplo, era mais ou menos assim, parece algo simples, mas era isso, é isso que o texto diz mesmo. Quando o povo tivesse em uma guerra, e os inimigos começassem a apertar ali, começassem a oprimir eles, a coisa começasse a ficar feia, Deus disse assim, vocês toquem as trombetas e eu vou me lembrar de vocês. Então Deus vai olhar e dizer, olha lá, o meu povo está sofrendo, então eu vou aqui agir, vou salvar eles. Então era isso, para isso que significava, esse era o objetivo. Mas não somente num contexto de guerra, de socorro em guerra, mas também para perdão dos pecados. Dentro do contexto do sacrifício, para que fosse perdoados os pecados, também eram tocadas as trombetas. Ou seja, as trombetas eram tocadas para chamar a atenção de Deus para o seu povo. Era uma maneira de intercessão. Quando as trombetas eram tocadas, eram para chamar a atenção de Deus. Não que Deus estivesse distraído, mas de uma maneira que didática, Deus havia instituído isso. Eu quero ler outro relato com você, está em 2 Crônicas, vamos para lá, para a gente entender um pouquinho melhor aqui essa questão das trombetas. 2 Crônicas, capítulo 13, dos versos 12 até o verso 15. 2 Crônicas, capítulo 13, dos versos 12 a 15. Capítulo 13 de 2 Crônicas, os versos 12 a 15. Olha só o que diz lá. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate contra vós outros, ó filho de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Então veja só, os sacerdotes com as trombetas já eram um sinal de que Deus estava com eles. E aí o verso 13 diz assim, mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e descem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e a emboscada por detrás deles. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Então veja só essa cena. Aqui o povo de Judá está encurralado com os inimigos ali de Israel de frente e por detrás. E então, quando eles estão encurralados, o que eles fazem? Os sacerdotes então tocam as trombetas e ao tocar as trombetas tem algo mais. Não somente as trombetas são tocadas, mas os soldados fazem o quê? Vocês viram? Eles gritam, eles clamam. Então, as trombetas estavam intimamente ligadas com a oração. Então, não era apenas tocar as trombetas, mas também clamar a Deus. Então, as trombetas eram um símbolo de chamar a atenção de Deus, mas sim, o que estava implementando ali era a oração do povo de Deus também. Então, as trombetas, elas são um chamado a Deus para que ouça as orações ou a situação ali do povo, do seu povo. Então, trombetas e oração estavam juntas. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, quando Moisés vai receber no Monte Sinai as tábuas dos 10 mandamentos, nós vemos lá o som de trombeta, nós temos o exemplo da Batalha de Jericó, lembra a Batalha de Jericó? O toque das trombetas, então, ali na intercessão do povo, os muros caem. A volta de Jesus, vocês viram que a volta de Jesus vai ser com o quê? Com o ressoar da trombeta. A ressurreição dos salvos também vai ser ao soar da trombeta. Então, nós vemos aqui que essa questão da trombeta ligada à intercessão era algo natural para o povo, para aqueles leitores lá do primeiro século. Então, nós temos que contextualizar isso. Para a gente, nós não temos mais essa tradição, esse contexto, mas esse é o contexto das trombetas lá do Apocalipse. Mas vamos lá, então.
Eu quero ler com você agora aquela introdução que nós pulamos. Nós vimos ali que do 2 ao 6 é uma continuação, mas do 3 ao 5 nós temos aqui uma introdução explicando algo importante que nós precisamos considerar aqui neste estudo. Vamos ver o que diz lá. Verso 3 até o 5 do capítulo 8 do Apocalipse. Diz assim: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou um incensário, o encheu com o fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, veja só essa cena. Aqui nós temos uma tradução que, na verdade, é uma tradução um pouco tendenciosa. Porque aquele que traduziu isso, ele estava imaginando que essa cena do anjo estava acontecendo no céu. Então, quando nós vamos lá para a sala do trono, o que tem lá no trono é apenas o altar de incenso. Só que o altar de incenso não é um altar grande, é um altar pequenininho. Então, como que um anjo poderia estar em cima do altar? E quando nós vamos ao original, diz que o anjo estava em cima do altar. Só que veja que aí na sua tradução, talvez como a minha, está dizendo ali no verso 3 que ele ficou de pé junto ao altar. Está vendo a diferença? Porque no original se diz em cima ou sob o altar. Só que a pessoa que traduziu disse, não, mas é impossível, era um altar pequeno, não tem como ele estar em cima do altar. Então traduziu junto ao altar. Só que se você parar para pensar, ele pegou então ali as brasas das orações, pegou o incenso e levou para o altar. Então ele pegou no altar e levou no altar. Fica estranho, não é assim que funciona. Então, quando nós vamos entender e nós vamos ao Antigo Testamento, nós vemos também nos relatos aí históricos que o altar do sacrifício em Jerusalém era um altar gigantesco, tanto que havia uma escada para que o sacerdote subisse e lá em cima, então, colocasse o sacrifício. E então, nós vemos nos rituais também, que estão descritos na Mishnah, que é um livro que nos fala muito sobre as tradições e rituais judaicos aqui na época de Cristo, nos fala sobre algo importante, de que todos os dias após o sacrifício diário, acontecia uma cerimônia que era a seguinte: o sacerdote subia ao altar e ali então ele tomava um incenso e ele então após o sacrifício entrava no lugar santo e quando ele entrava no lugar santo o povo todo se prostrava e ficava em oração, porque naquele momento era o momento em que ele iria interceder pelo povo. E então ali ele levava esse incenso ao altar de incenso. E após isso então ele colocava fogo dentro do incensário. E então, quando ele saía do lugar santo, ele vinha até o povo e como sinal de que os pecados do povo foram perdoados, de que a intercessão foi feita, que a oração foi ouvida, ele jogava o incensário no chão. E ao jogar esse incensário no chão, fazia um barulho estrondoso. Tanto que a Mishnah, lógico, exageradamente, diz que esse barulho dava para se ouvir de Jerusalém até Jericó. Diz que esse barulho era tão forte que você não conseguia ouvir quem estava do seu lado. E aí, então, logo após ele jogar esse incensário no chão, então, 7 sacerdotes tocavam 7 trombetas, chamando a atenção de Deus para a intercessão ali, para o perdão dos pecados do seu povo, aquele ritual que nós já conhecemos lá em Números, em Crônicas, enfim, que já em muitos outros lugares, que nós teríamos várias referências aqui sobre isso, mas assim funcionava esse ritual. Então, nós começamos a ver aqui uma coisa interessante, que esse anjo, então, ele está em que altar? No altar do sacrifício. Quando nós vamos ao quinto selo, lembra que nós estudamos lá no quinto selo, nós vemos que no altar do sacrifício haviam orações dos justos clamando por justiça. E então Deus pede que eles esperem um pouquinho mais. Então, esse anjo vai agora e junta essas orações dos santos no altar do sacrifício e traz diante do altar de incenso, diante de Deus, e ali agora ele traz as orações. E ao ele trazer as orações dos santos, então agora começam as trombetas em resposta às orações dos santos.
Vejam, as trombetas ainda não são a manifestação definitiva da ira de Deus contra os inimigos. Nós vamos ver as manifestações puras da ira de Deus contra os inimigos do povo de Deus lá nas 7 pragas. Mas há aqui similaridades que nós vamos estudar. Mas nas 7 trombetas, nós vemos já uma atuação de Deus mostrando para o povo de que ele está ouvindo as suas orações. Então, aqui, nesse contexto de introdução, nós temos, então, as orações dos santos clamando por justiça contra aqueles ímpios, inimigos do povo de Deus. E, então, essas orações chegam até o altar de incenso e agora as trombetas começam a ser tocadas em sinal de que Deus está ouvindo o seu povo. E, então, agora, dentro desse contexto, nós temos aí as trombetas que são precursores da ira de Deus contra o inimigo, da ira pura de Deus contra os inimigos de seu povo. Só que nas trombetas, como eu falei, a ira de Deus ainda não está pura contra o seu povo. A ira de Deus aqui está misturada com misericórdia, porque Deus aqui começa a lançar juízo sobre os ímpios, só que esse juízo também tem ali a oportunidade de arrependimento a esses ímpios. A cena das 7 trombetas não acontece após o fechamento da porta da graça, após o cessamento da graça, mas acontece antes disso. Tanto que quando nós vamos lá ao contexto do 6º selo, ainda há pregação do evangelho. Ou seja, isso acontece durante a história do mundo e são juízos de Deus, mas também misturados com misericórdia, já fazendo juízo contra os ímpios, mas também lhes dando a oportunidade de arrependimento. Já no caso, as 7 pragas, aí sim, aí nós já temos a ira definitiva e pura de Deus contra os ímpios. Mas nós ainda não chegamos lá, nós vamos estudar sobre as 7 trombetas agora. E tendo esse contexto em mente, nós já temos aí uma ideia de mais ou menos quando que começa esse período das 7 trombetas. Porque quando nós vamos lá à tradição judaica, você lembra que era após o quê? Que era feita essa questão do incensário, de jogar lá e ouvir a oração e tocar as trombetas, era feito após o sacrifício. Então, nós temos aqui a dica de que as 7 trombetas começam a acontecer após o sacrifício de Jesus. Após o sacrifício de Jesus, nós começamos, então, a ter aqui o acontecimento das 7 trombetas. Então, veja, lembram que os 7 selos também começam a acontecer após o sacrifício de Jesus, após a entronização de Jesus, quando o Espírito Santo é enviado à terra. Então, as 7 trombetas, os 7 selos, acontecem durante o mesmo período de tempo, mas elas não são iguais. Elas não se conversam muitas vezes entre si, mas elas estão exatamente no mesmo período de tempo. E tem algumas similaridades aqui, dentro da estrutura dos 7 selos e das 7 trombetas. Por exemplo, quando você vai aos 7 selos, você vê que os 4 primeiros, nós já estudamos isso, os 4 primeiros são diferentes. Lembram disso? São diferentes porque os 4 primeiros falam de cavaleiros. Lembram lá? No primeiro selo, nós temos o cavalo branco, no segundo ali nós temos o vermelho, no terceiro, aqui eu estou Apocalipse 6, se você quiser acompanhar aí também. Nós temos ali os cavalos, né, os cavaleiros, nos 4 primeiros selos. Depois, nós temos 2 selos. Depois dos 4 que são diferentes, nós temos outros 2 selos, e aí vem um interlúdio, vem uma pausa para explicar a pergunta do capítulo 6, verso 17, que é quem pode suster-se ali naquele tempo do fim. Que aí entra a resposta dos 144 mil, enfim, o capítulo 7 todo, como um interlúdio para responder essa pergunta, e o 7º selo vai vir só no capítulo 8, verso 1. Agora, quando nós vamos a as trombetas, nós também temos a mesma estrutura. Assim como os 4 primeiros selos são diferentes, as 4 primeiras trombetas são diferentes também. Porque se você for ao capítulo 8, você vai ver que as 4 primeiras trombetas são curtas. São ali com 1 ou 2 versos no máximo. Depois disso, nós temos outras 2 trombetas que são longas. E aí, então, quando nós temos essas 2 trombetas, no capítulo 9,
a partir do capítulo 10, se abre aqui um interlúdio também, para explicar algo que nós já vamos ver também. Não vamos ver isso hoje, mas vamos entender o que explica aqui. E aí, então, depois desse interlúdio, nós vamos ter o toque da sétima trombeta só no capítulo 11, verso 15. Então, entenderam? A mesma estrutura. 4 diferenciados, aí vem 2, um interlúdio, e aí, por fim, a última trombeta ou o último selo. E os 2 interlúdios que nós temos aqui, tanto das trombetas quanto dos selos, se encaixam no mesmo período da história, que é um pouco antes da volta de Jesus. Aqui no interlúdio do capítulo 7, nós encontramos quem são o povo de Deus nos últimos dias. E lá, no interlúdio do capítulo 10 e parte do 11, nós encontramos o que o povo de Deus estaria fazendo durante esse último período da Terra, em que seria, no caso, pregando o Evangelho. Porém, ambos, então, e nós encontramos o início das trombetas após o sacrifício de Jesus. Logo após o sacrifício de Jesus. E como nós já aprendemos até aqui, as trombetas são uma resposta, são um chamado, do povo de uma intercessão a Deus. Então, nós encontramos aqui nas trombetas agora respostas de Deus àquelas orações do 5º selo, lá no capítulo 6, que são trazidas diante do altar. E agora vamos para as trombetas. Alguém tem alguma dúvida antes de nós entrarmos aqui nas trombetas, propriamente dito, depois de termos essa introdução para entender o contexto? Não? 100%? Então, vamos lá. Vamos para a primeira trombeta, então. Capítulo 8. O verso de número 7. Aqui nós encontramos a primeira das trombetas. Lá diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também de toda a erva verde. Vamos lá, vamos entender então o que significa essa primeira trombeta. Ao primeiro toque, o anjo toca a primeira trombeta e acontece algo. A Bíblia diz que houve saraiva e fogo com mistura de sangue. Essa questão da saraiva e fogo sempre simboliza juízo divino. Eu não vou ler, mas eu vou citar 2 textos aqui para você poder ler depois. Há muito mais, mas eu vou citar 2. Se você for a Ezequiel, capítulo 38, versos 22 e 23, você vai encontrar ali o fogo, a saraiva, como um símbolo do julgamento de Deus, o juízo de Deus. E se você for a Isaías, capítulo 44, o verso 2 a 4, você também vai encontrar essa linguagem, fora que há muitos outros lugares aí no Antigo Testamento. E aqui nós temos um resumo do resumo. A ideia é incentivar você a ir atrás e buscar muito mais, porque aqui eu tento resumir, mas há muita coisa mais a ser retirada desse texto. Vamos lá, então. Nós vemos, então, que começa aqui o juízo de Deus. E, então, nós vemos que esse juízo atinge as árvores e a erva verde. Olha só que interessante. Quando você vai ao Antigo Testamento, e lembre-se, eu já falei isso várias vezes aqui, o Antigo Testamento e também o Novo está totalmente ligado com o Apocalipse. É impossível você entender o Apocalipse sem ter na mão o Antigo Testamento. E quando você vai ao Antigo Testamento, por várias vezes você encontra a árvore ou a relva como símbolo do povo de Deus. E dentro do contexto das 7 trombetas mesmo, vai ser ampliado isso lá na 5ª trombeta, nós vamos entender melhor isso. Mas a relva e as árvores, como é dito aqui, por onde cai esse juízo, é símbolo do povo de Deus. Então, a primeira trombeta lança juízo na casa de Deus. E toda vez que há julgamento, Deus sempre começa por sua própria casa. Como assim por sua própria casa, pastor? Entenda, esse cenário aqui acontece logo após o sacrifício de Jesus. E quando nós vamos entender o que seria essa casa de Deus, nós vemos que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi completamente destruída. E nós entendemos então que essa primeira trombeta
é o juízo de Deus lançado não sobre os judeus como um povo, porque muitos judeus eles aceitaram Jesus, mas sobre os líderes judeus, sobre aqueles que rejeitaram e crucificaram Jesus. Então, o primeiro juízo, a primeira das trombetas, lança então um juízo sobre aqueles que eram o povo de Deus, que eram a árvore, a relva. E então agora é lançado sobre eles. E nós entendemos então, podemos entender que essa primeira trombeta se refere à destruição de Jerusalém no ano ali 70 depois de Cristo. Vamos lá. As trombetas, gente, elas sempre vêm em pares, tá bom? Com exceção, obviamente, da sétima. As trombetas, sempre a seguinte, amplia ainda mais a visão da anterior. Então, nós estudamos essa primeira trombeta, que seria o juízo sobre os líderes de Israel, sobre Israel que não aceitou a Cristo, que rejeitou a Cristo. E agora, na segunda trombeta, essa visão vai ser ampliada. Vamos ler a segunda trombeta. Capítulo 8, verso 8 a 9. Diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Eu quero que a gente entenda um pouquinho essa questão aqui da montanha, uma montanha em chamas sendo atirada ao mar. O que significa isso? Para a gente entender, eu quero voltar com você lá para o Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, para nós entendermos um pouquinho. Jeremias capítulo 51. Aqui nós temos uma profecia contra Babilônia, ok? Jeremias capítulo 51, o verso de número 25. Jeremias capítulo 51, o verso de número 25. Vamos ver o que diz lá. Eis que sou contra ti, ó monte que destrói, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. Olha que interessante. Nós encontramos aqui o símbolo de monte e um monte em chamas como símbolo de Babilônia. Quando nós vamos um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo 51, só que agora nos versos 63 e 64, fazendo parte da mesma profecia contra a Babilônia, diz assim: quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates e dirás: assim será afundada a Babilônia, não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Então veja só, o mesmo simbolismo, um monte em chamas sendo lançado ao mar. Então nós vemos aqui que esse é um símbolo de Babilônia. Só que quando esse livro foi escrito, quando Apocalipse foi escrito, já não existia mais Babilônia. Mas os primeiros cristãos chamavam um lugar específico de Babilônia. Sabe que lugar era esse? Roma. Tanto que em 1 Pedro capítulo 5, verso 13, Pedro está em Roma e ele manda saudações aos fiéis de Babilônia, dizendo: eu estou aqui em Babilônia, se referindo a Roma, que era naquele momento o poder ali que reinava. Então os primeiros cristãos chamavam, e aqui há várias referências históricas de que Roma era Babilônia. Então agora nós encontramos também a questão das águas. Nós temos ali no Apocalipse, isso é muito claro na Bíblia, de que águas são povos. E quando essas águas são revoltas, agitadas, elas simbolizam nações ímpias, nações rebeldes, nações que não têm a paz de Deus. Um exemplo disso, e você anota aí, nós não vamos ler, mas eu vou citar alguns, há muito mais. Isaías 57, 20, Ezequiel 27, de 29 a 32, nós encontramos esse exemplo aí das águas agitadas como nações ímpias. Então, nós podemos entender que o segundo juízo de Deus viria agora sobre Roma, como de fato Roma foi dominada por uma nação pagã por volta do 5º século. Então, nós encontramos nas duas primeiras trombetas, nós encontramos
então, o juízo de Deus contra as nações que crucificaram Jesus e também que perseguiram os primeiros cristãos. As duas primeiras trombetas, então, fazem juízo contra quem crucificou Jesus e quem perseguiu os cristãos lá no primeiro século. Nós entendemos, então, que essa segunda trombeta é em referência ao juízo, em referência a Roma. Ok? Essa é a primeira dupla. Vamos para a segunda dupla agora de trombetas e nós vamos encontrar na terceira trombeta algo muito importante. Capítulo 8 de Apocalipse, o verso de número 10. Pegue aí a sua Bíblia e vamos ler juntos. Capítulo 8, verso 10 e 11 diz assim: O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Vamos aqui entender um pouquinho mais sobre essa terceira trombeta. Veja só, nós vemos então que ao anjo tocar a terceira trombeta, algo acontece. Uma estrela cai do céu. Só que não é qualquer estrela. Você viu que é uma grande estrela. E isso, nós sabemos que estrela é uma referência a anjos, né? Mas nós temos uma grande estrela que cai do céu, que nós encontramos em Isaías, né? Lembra lá de Isaías? Essa grande estrela se refere a quem? Essa é fácil, né? A Lúcifer, a Satanás. Ele é essa grande estrela que caiu do céu. Então, nós temos aqui uma referência a Satanás, a Lúcifer. E nós vemos, então, que aqui diz que ele cai sobre as águas, e as águas ali, aliás, antes disso, que a estrela, o nome dessa estrela é absinto. O que é o absinto? É uma erva amarga e venenosa. Nós temos várias referências no Antigo Testamento a isso. Deuteronômio 29, 18 é talvez a mais clara delas. Mas então essa estrela se chama absinto porque ela torna a água venenosa e amarga. E esses rios e fontes de águas aqui então onde ela cai, onde Lúcifer cai então e ele acaba amargando e transformando essa água em venenosa, nós sabemos que água e fontes de água são várias vezes na Bíblia associadas ao símbolo de nutrição espiritual da palavra de Deus. Por exemplo, Jesus, ele mesmo se chama de quê? De água da vida. Quem vem a ele jamais terá sede. Então, a água é associada à fonte de nutrição espiritual. Então, aqui nós temos na terceira trombeta o seguinte momento. Lúcifer agora contamina, Satanás contamina a fonte pura da água da palavra de Deus. Distorce a palavra de Deus e a transforma agora em venenosa e mortal. E nesse período, então, nós podemos encaixar aqui o período da Idade Média, onde o verdadeiro evangelho é pervertido e é trocado por dogmas e tradições humanas. Falsos mestres e falsos ensinos são introduzidos. E aqui nós temos uma correspondência exata com o período da igreja de Tiatira, lá nas 7 igrejas, e também com o período do 4º selo, nos 7 selos. Então, nós encontramos aqui na terceira trombeta o momento, então, onde que Lúcifer contamina a verdadeira água, a verdadeira fonte da palavra de Deus. E agora, vamos para o par dessa trombeta, que é a 4ª trombeta, para nós entendermos mais a terceira e entendermos, obviamente, a 4ª trombeta também. Vamos lá. Verso 12 e 13 do capítulo 8. Diz assim: O 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Veja só uma coisa para você entender, você pode ver que em todas as trombetas aqui
é dito, né, a terça parte. No livro do Apocalipse, a terça parte, que significa a parte demoníaca, a parte que se refere a Satanás. Então veja que mesmo lá dentro do povo de Deus, na primeira trombeta, há uma parte referente ali a Satanás. E aqui na quarta trombeta isso é repetido de mais e mais vezes ainda. Mas a quarta trombeta, então, ela traz escuridão. A maldição agora é a escuridão. E nós já aprendemos anteriormente também que escuridão significa a ausência da presença divina. Nós sabemos que a luz e as trevas são opostas. Quando nós vamos a quando nós vamos a João, capítulo 8, verso 12, nós vemos lá que Jesus diz que é a luz do mundo. Mas, quando nós vamos a João 3,19, nós vemos que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que período se refere agora a esse? Nós encontramos que, na terceira trombeta, Satanás, então, contamina as águas. Contamina a água, transformando ela em venenosa e amarga. E agora, em decorrência disso, nós encontramos a total escuridão. Nós sabemos que logo após a Idade Média veio um período glorioso, que foi o período da Reforma, onde a verdade é trazida à tona novamente, onde homens fiéis começaram a combater os erros que eram trazidos e que eram cometidos pela instituição cristã dominante na época. E então, eles começam a trazer a verdadeira luz. Mas quando os reformadores passam, a verdade é que aqueles que vieram após eles, ao invés de continuar estudando a palavra, ao invés de continuar buscando a verdade por si só, por si mesmos, eles começam a se afastar de toda e qualquer instituição cristã. E, consequentemente, começam a se afastar também de Deus. Então, nós encontramos esse período de escuridão, esse período de dificuldades aqui. Nós encontramos no período pós-reforma, quando as pessoas, ao invés de seguir os reformadores e irem à Bíblia, eles então agora decidem se afastar ainda mais de Deus e das instituições cristãs. E começam agora a confiar na sua própria sabedoria, na própria mente humana, e ali começa então a criar campo para mais tarde surgir o racionalismo, o ceticismo, o humanismo, o liberalismo, o ateísmo, todos esses ismos aí que nós temos até hoje. Então nós temos aqui então um período de total escuridão pela falta de Deus. E esse período da quarta e da terceira trombeta nos mostram que há consequências para as decisões humanas. Há consequências para a falta e o abandono de Deus. E se até aqui a coisa agora começou a dificultar, na quinta e na sexta trombeta nós temos uma situação ainda pior. Mas a verdade é que nós temos o conforto de que todos esses juízos são parciais e não universais. São juízos trazidos por Deus contra os ímpios, mas em todos os momentos sempre houve oportunidade de salvação. Sempre a porta da graça esteve aberta. Sempre a oportunidade de salvação esteve ao alcance de todos. E em todo momento houve um povo fiel a Deus. Amém por isso? Vamos lá para a quinta trombeta. Alguém tem alguma pergunta do que vimos até aqui? Agora nós vamos ver o próximo par. Tem pergunta aí? Acho que é o Ivan. Quer ouvir alguma coisa? Não? Vamos lá então. Vamos para a quinta trombeta. Agora capítulo 9. Eu quero a sua atenção para nós lermos aqui o que nós encontramos na quinta trombeta, entrando já no capítulo 9. Diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Veja, a estrela do céu caída a gente já descobriu que é Satanás, e agora ele recebe a chave do poço do abismo. E ele abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra,
nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que têm o selo, que não têm o selo de Deus sobre a frente. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho de que suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Nós temos então aqui a quinta trombeta. Nós vemos então que Satanás agora recebe uma chave. E quando ele recebe essa chave, agora ele tem autoridade para abrir o abismo. Quando nós vamos à Bíblia, nós vemos que o abismo é o lugar de morada dos demônios. Quando nós vamos lá, Lucas, capítulo 10, capítulo 8, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, nós vemos isso. E lembra quando Cristo cura o endemoniado e ele pergunta qual o seu nome, ele diz Legião. E aí então eles clamam para que Deus não os mande, para que Cristo não os mande de volta ao abismo, não os prenda no abismo. Então o abismo é o lugar de morada dos demônios. E agora então Lúcifer recebe esse poder de abrir a porta do abismo. E então nós vemos ali que esses demônios são retratados por gafanhotos. E eu quero ler com você Joel capítulo 2. Vamos lá para Joel capítulo 2. Eu quero ler com você porque esse retrato dos gafanhotos é retratado lá em Joel capítulo 2 também. Joel capítulo 2. Vamos ver o que diz aqui. Tocai a trombeta em Sião e dai a voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos de antes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como jardim no Éden, mas atrás dele o deserto assolado. A sua aparência é como a de cavalos e cavaleiros. Como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante dele temem os povos e todos os rostos empalidecem. E aí nós temos todo o restante do texto que eu não vou ler, mas nós temos o mesmo retrato dos gafanhotos e o profeta Joel faz a mesma comparação do barulho deles com o carro. Nós vemos com carros de guerra, nós vemos aqui também que eles trazem escuridão e nós temos esse relato que é o pano de fundo para a quinta trombeta, que nós encontramos aqui, esses gafanhotos que na verdade são os demônios. Nós vemos que aqui nos diz que eles têm o poder em sua cauda. E eu quero ir com você para Isaías. Isaías. Convido você aí para ir a Isaías, capítulo 9. Os versos 14 e o verso 15. Para nós entendermos um pouquinho sobre esse significado da cauda. Ela diz assim, Isaías 9, 14 e 15. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Nós encontramos, então, que a cauda
simboliza e significa a pregação de falsos ensinos, falsos profetas. Então, esse tormento que seria ali por 5 meses, conforme a Bíblia traz, esse tormento que os demônios trariam sobre a humanidade seriam também falsos ensinos. Eles iriam apagar a luz do Evangelho, enegrecer a terra, escurecer a terra, pervertendo a verdade em filosofias humanas. E aqui há um grande perigo. O período aqui de 5 meses está aberto ainda para discussões. Como eu falei, esse é um trecho difícil da Bíblia. Mas quando nós vamos lá a Gênesis 7, 24, nós vemos que esse período ele é o mesmo tempo que Noé, é o mesmo tempo que do dilúvio, que Noé ficou na arca. E quando você vai ao capítulo 9, o verso 4, você lê o seguinte: e foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Lembra? A gente já viu essa linguagem. Lembra lá? E agora o próprio João explica o que significa. Ele diz assim: tão somente aos homens que não têm o selo, ou seja, esse símbolo da relva verde, das árvores, são o povo selado de Deus. Então, nós não temos essas dificuldades que seriam trazidas aos homens, elas não afetariam o povo escolhido de Deus. E essa escuridão, esse trabalho que os demônios fariam na quinta trombeta, seria de distorcer a verdade, de escurecer a luz divina com falsos ensinos. E quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele disse que o coração humano, quando ele é tirado o demônio do coração humano e ele continua vazio, e o demônio encontra esse coração vazio, então ele vem com ainda mais força para morar no coração humano. A verdade é que nós, como seres humanos, não podemos não adorar ninguém, não ter nada em nosso coração, porque aí nós sentimos um vazio. E agora, em decorrência do que nós vimos, do humanismo que surge, das doutrinas humanas que são colocadas, os seres humanos ficam em trevas, os seres humanos ficam sentindo um vazio que eles não conseguem preencher. E ao sentirem esse vazio, eles abrem o seu coração para que Satanás e os seus anjos, Satanás e os demônios, possam entrar no coração deles e introduzir falsas doutrinas, ensinamentos humanos, e consequência disso, o total afastamento de Deus. Eu digo para vocês, meus amigos, que o que as pessoas precisam é da clara compreensão do Evangelho. Elas não precisam de instruções humanas, de doutrinas humanas ou apenas doutrinas sentimentalistas, mas elas precisam de Cristo, da palavra. O coração humano precisa ser preenchido de Deus, de Cristo. Porque se assim não for, o inimigo vai tomar posse com tudo isso que nós vemos aqui, com todas essas instruções aqui, detalhes terríveis que nos dão medo. Mas a verdade é que o povo de Deus não será atingido. Veja o que Deus disse, através de João: a relva e as árvores não seriam afetadas. Mas vamos para a sexta trombeta. A sexta trombeta, que também faz par agora com a quinta. Como nós falamos, né? Elas vêm de 2 em 2. Perdão, vamos lá, vamos ler o que diz aqui, verso 13 em diante. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, e dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Isso quer dizer que eram 200 milhões. Verso 17, assim nessa visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca,
foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Deixa eu tomar uma água aqui, que a garganta secou. Mas nós encontramos então aqui o relato da sexta trombeta. Veja que no começo do texto nós lemos aqui uma figura de 4 anjos. Ela é familiar. Nós temos já essa figura de 4 anjos. Nós vemos também que agora os homens podem ser mortos. Na quinta trombeta, os homens não podiam ser mortos. Eles só poderiam ser atormentados. Agora, na sexta trombeta, eles podem ser mortos. Nós vemos então que eles reúnem ali, diante deles, um exército de 200 milhões de soldados. O que nós temos aqui é o mesmo momento da história de Apocalipse, capítulo 7. Exatamente o mesmo momento. Nós já estudamos o capítulo 7, onde nós falamos sobre os 144 mil. Nós vemos que, na verdade, os anjos são libertos. Veja que no capítulo 7, no verso 2 em diante, os 4 cantos da terra, os anjos são libertos, os ventos são soltos. Exatamente a mesma linguagem usada aqui. Agora são 4 anjos junto ao Eufrates. E aqui, quando ele lê que são 200 milhões, ele diz, e eu ouvi o número deles. Exatamente a mesma frase dita quando ele ouve os 144 mil. E essa frase é repetida apenas no capítulo 7 e aqui, onde nós acabamos de ler, no capítulo 9. Então, nós estamos lendo aqui exatamente o mesmo momento da história. A sexta trombeta acontece no exato momento em que nós lemos lá sobre os 144 mil. Acontece nos últimos momentos da história dessa terra, enquanto Deus reúne os 144 mil, que lógico, lembre-se, esses números eles não são literais, eles são simbólicos. Então, ele reúne 144 mil e, por outro lado, Satanás também reúne o seu exército, que é um pouquinho maior, né? Que não são 144 mil, mas são 200 milhões. Nós lemos, então, que os anjos eles estão vindo da direção do Eufrates. O Eufrates era a divisa, né? De onde era a terra do povo de Deus, e os perigos normalmente vinham da além do Eufrates. E quando nós vamos mais adiante, Apocalipse 16, nós temos ali um relato da preparação para a batalha do Armagedon, que é exatamente o mesmo momento de Apocalipse capítulo 7, o mesmo momento da sexta trombeta, e o mesmo momento que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 16, o verso 12 a 16, a preparação para a batalha do Armagedon. E nós vemos então que a descrição que é feita aqui dos cavalos é uma descrição horrenda, que da cabeça deles de leão saía fogo, fumaça, enxofre, e nós vemos que também não é a primeira vez que é usado isso na Bíblia, mas que fogo, fumaça e enxofre são usados mais uma vez para juízo divino. Um exemplo disso nós temos em Sodoma e Gomorra. Talvez o exemplo mais conhecido. Se você for a Ezequiel 38, 22, você vai ter exemplo de Salmo 11, 6 também. E quando nós vamos à questão que diz que o poder estava na boca e na cauda. Cauda nós já aprendemos que são falsos ensinos. E o fato de o poder estar na boca, também nós encontramos referência no capítulo 16, quando nós vamos lá à sexta praga, o capítulo 16, verso 13, olha só. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Isso quer nos dizer o seguinte, que a batalha do Armagedon não vai ser uma batalha bélica.
usando armas, usando exércitos literais, mas sim vai ser na nossa mente e no nosso coração. Mas a verdade é que o resultado disso, nós lemos no verso 20 e 21 do capítulo 9 de Apocalipse, que não foram muitas pessoas que se arrependeram com o toque dessas trombetas. Mas a verdade é que sempre haverá um povo escolhido de Deus. E o capítulo 10 e 11, que nós vamos estudar na próxima lição que nós tivermos, nos fala justamente sobre isso. Ao terminar dizendo ali que outros homens que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das obras e nem se arrependeram dos seus assassinos, nem de tudo que eles fizeram. Então, o capítulo 10 e 11 vem para dizer que Deus ainda tem um povo verdadeiro. E aí, então, esse interlúdio do capítulo 10 e o 11 até o 14, nós não vamos estudar hoje, mas eu quero pular para vocês já encerrar com a sétima e última trombeta, que nós encontramos no capítulo 11, o verso 15 em diante, que diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, e dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. E aqui no verso 18 nós temos um resumo do que vai vir do capítulo 12 em diante, porque diz assim: na verdade as nações se enfureceram porque em capítulo 12, 17 diz que o dragão está enfurecido. E diz: chegou porém a tua ira, que nós encontramos ali as pragas, a ira pura de Deus, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, o milênio, e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos que temem o teu nome, quanto tanto aos pequenos e como aos grandes, quando tudo terminar, e para destruíres os que destroem a terra. E aqui, essa frase, para destruírem os que destroem a terra, entenda, aqui não é uma referência à ecologia, apesar de que nós, como cristãos, óbvio, temos que cuidar da terra. Mas mais importante do que ecologia, aqui há uma referência à salvação. E em vários pontos na Bíblia, inclusive no Apocalipse, fala que a Babilônia, ela destruiu a terra com falsas heresias, aliás, com falsos ensinos, com heresias. Então, por isso Deus irá destruir. E eu encerro no verso 17, quando os 24 anciãos se prostram diante de Deus e dizem assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Veja que aqui há uma diferença, porque em todos os outros lugares da Bíblia, quando se fala dessa maneira, diz assim: que é, que era e que há de vir. Só que aqui é diferente, porque aqui diz que é e que era. Sabe por quê? Porque nesse momento Cristo já veio, o reino de Cristo já foi estabelecido. E então nós encontramos que a última trombeta será quando Jesus voltar a essa terra. Então, um breve resumo. Nós vemos que a primeira e segunda trombeta falam sobre o juízo de Deus, sobre os seus executores, os que crucificaram Jesus e que perseguiram os cristãos. A terceira e quarta trombeta veio sobre a igreja cristã e o mundo secular da Idade Média e do período pós-reforma, que se afastaram da verdade, que envenenaram a verdade. E por fim, a quinta e sexta trombeta vem no mundo secular, vem no mundo que começa a pregar o iluminismo, que começou lá após o iluminismo, né, que começou com a Revolução Francesa, que substituiu a Bíblia pela razão humana para definir o que é verdade, que dão lugar então a Satanás e a forças demoníacas, para então, através de todos esses ismos que nós falamos, então deixarem que Satanás se torne o rei do seu coração. Mas a verdade é que em todas essas trombetas, que em todos esses juízos, todos eles são parciais e que em todos eles ainda há momento de salvação. E nós aguardamos o dia em que nós podemos dizer que nós servimos ao Cristo, que é e que era. Por enquanto nós ainda estamos no há de vir, mas que muito em breve Cristo possa vir para nos resgatar. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Ou podemos encerrar a oração? Vamos orar então? Tranquilo.
Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por este estudo que tivemos. Nós tínhamos tanto para falar e mesmo assim já gastamos bastante tempo aqui, mas que o Senhor nos ajude agora, Pai, nos incentive a estudarmos mais ainda em nosso lar, a entendermos mais ainda sobre essas verdades importantes. Porque como estudamos lá no primeiro estudo, tudo isso que está dito aqui não é com foco na dor, na tristeza, na morte, muito pelo contrário, mas com foco de que nesses momentos difíceis o Senhor vai estar ao nosso lado em todos eles e que no final de tudo o Senhor vai estar nos esperando se formos fiéis com o galardão e a vitória. Por isso, Pai, conforte o nosso coração, anime-nos, nos dê ânimo, faça com que nós entendamos que estamos vivendo no tempo da sexta trombeta e que muito em breve Cristo vai voltar para nos buscar, mas nos ajude a permanecermos de pé e fiéis a Ti. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite a todos vocês.